Fala, meus compadres! O que eu vim fazer aqui no zoológico foi fazer uma entrevista sobre esse animal. É o cachorro vinagre. Eu já realizei a entrevista e aí nos próximos dias vou estar disponibilizando para vós. Todos vós vão saber as verdades sobre o cachorro vinagre. Xingu é o nome dele. Cachorro vinagre aqui do zoológico. O tamanho dele é esse daí mesmo, ele já tá adulto, então não chega nem a 1 metro. A altura dá pouco mais de 30 centímetros, talvez. O peso dele varia de 5 quilos a 8,5 kg. Quando eu passei aqui mais cedo, ele tava tomando sol. E agora ele tá se exibindo pra gente, ainda bem. Porque pra tirar foto dele tomando sol tem muita graça. Hoje nós estamos no Zoológico de Brasília com o biólogo Igor Moraes. Nós estamos em frente ao recinto do cachorro vinagre e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Igor, pode contar um pouquinho primeiro a tua história de biólogo, como foi que tu chegou aqui no Zoológico de Brasília? Bem, eu sou biólogo me formei em 2010 na UFPE, em Recife, Pernambuco. Eu vim para o Zoológico de Brasília em 2016, quando eu comecei a trabalhar como assessor de conservação e pesquisa. E atualmente eu estou como gerente de projetos educacionais. E entre 2018 e 2020 eu fui responsável pelo programa de conservação em cativeiro do cachorro vinagre no Brasil. Caramba, que legal! E você já havia trabalhado com esse tipo de mamífero carnívoro antes de vir para cá? Não. A minha primeira experiência com cachorro vinagre foi aqui no Zoológico de Brasília, quando nós recebemos um casal órfãos de irmãos, o Xingu e a Mira, que vieram da usina hidrelétrica de Belo Monte, foram resgatados lá. E por uma recomendação do ICMBio, eles foram destinados ao Zoológico de Brasília. Então eles estão aqui há faz pouco tempo? Eles estão aqui desde 2017. Desde agosto de 2017, para ser mais exato. E hoje nós estamos só com o Xingu? Hoje nós estamos só com o Xingu. A irmã dele, a Mira, foi para um criadouro no interior do Paraná para reproduzir com outros cachorros vinagres. Caramba, que legal. Como é que é hoje o manejo desse animal aqui no zoológico, a rotina dele? Bem, o cachorro vinagre, ele, assim como o lobo cinzento, o cão selvagem africano, ele é um dos poucos canídeos, um dos poucos membros da família dos cachorros que é exclusivamente carnívoro. Ele é conhecido como hipercarnívoro. Caramba! Então a dieta dele é um pouco diferente do lobo-guará, do cachorro do mato ou da raposa do campo. A dieta dele é principalmente carne, ração que é fornecida aqui pelo zoológico e suplementos alimentares. Ele come 2 vezes ao dia, uma vez logo pela manhã e outras vezes no próximo do final da tarde. Que interessante, muito legal saber disso. E ele é parente do lobo-guará, mas o lobo-guará tem uma dieta mais variada. Ele é o parente mais próximo do lobo-guará, só que não tem uma dieta tão variada quanto o lobo-guará. O lobo-guará ele se alimenta quase 50% de frutas, insetos e um pouquinho de carne. É diferente do cachorro vinagre, que é exclusivamente carnívoro. Certo. Essa restrição alimentar também dificulta a manutenção dele na natureza, as coisas assim? Olha, não deveria dificultar, mas nós temos um problema aqui no Brasil com alguns mantenedores, alguns zoológicos que fornecem ainda muita fruta para cachorro vinagre. Isso, apesar dele comer, isso é muito ruim para a fisiologia dele, porque é um animal exclusivamente carnívoro. E assim esses animais terminam tendo muito problema de obesidade quando é fornecido uma dieta errada. Caramba! E como é que está a questão da manutenção desse animal na natureza? Ele é uma espécie ameaçada, está em lista de extinção? Ele é uma espécie ameaçada tanto a nível nacional quanto internacional, principalmente por questão de cães ferais, cães domésticos que se voltam para o estado selvagem e competem por recurso como alimento, abrigo com cachorro vinagre. Outro problema muito sério que esses cães ferais fazem é a introdução de doenças, de patógenos ao cachorro vinagre. É uma espécie que sofre bastante com leishmaniose, raiva. Então ainda há também a destruição do habitat, o crescimento desordenado das cidades, de atividades agropecuárias.
E é uma espécie que nós sabemos muito pouco. Para ser sincero, ele foi descrito inicialmente como fóssil na região lá de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e foi somente quase 100 anos depois que se descobriu que o animal ainda existia, porque ele é um animal muito arisco, é tímido, de difícil observação na natureza. Parece ter uma ideia, em Minas Gerais, se demorou em algumas regiões daquele estado a ter quase um século para você ter registro confirmado da ocorrência da espécie. Então é um animal de difícil observação na natureza e boa parte da informação que nós temos é por causa dos indivíduos que são criados no cativeiro. Interessante. E mesmo assim, mesmo por essa dificuldade, no último ano a gente teve umas 3 aparições aí do cachorro vinagre. Cavalcante, Goiás, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul. Sim, a gente para ter uma ideia de como é difícil observá-lo, vira até notícia quando esses animais são avistados no ambiente natural. Mas eles têm uma outra história interessante da descrição dele, é que foi feito inicialmente pelo naturalista Peter Lund, um naturalista dinamarquês que trabalhou bastante no Brasil, principalmente em Minas Gerais, e que até o mesmo Museu de História Natural da PUC de Minas é em homenagem ao Peter Lund. Caramba, interessante. E daqui pra frente, qual é a perspectiva para essa raça dentro do Brasil, nos projetos que vocês têm aqui com o zoológico, em parceria com outros zoológicos do Brasil e do mundo? Olha, o cachorro vinagre é uma das espécies prioritárias no plano de população, plano de manejo das espécies aqui do Zoológico de Brasília. O Xingu ele tem uma recomendação para parear com animais que virão da Europa, por isso nós estamos trabalhando para tentar fazer uma transferência de fêmeas de cachorro vinagre da França ou da Dinamarca para o Brasil. Mas a perspectiva geral no país não é muito boa. Nós temos atualmente no programa, antes de eu deixar o programa, nós temos apenas 4 animais no programa, uma população muito pequena, que não tem futuro nem a curto prazo. Como essa população é muito pequena e há também uma dificuldade dos órgãos ambientais entenderem a importância de você aumentar essa população por meio de resgates ou até mesmo capturas planejadas no ambiente natural, isso pode ser feito utilizando questões de conservação. E se nada for feito, assim, a curto prazo, nós vamos perder essa espécie nos zoológicos brasileiros. Felizmente é uma espécie que é bem manejada em zoológicos na Europa e Estados Unidos, apesar da população lá estar com um certo alto nível de consanguinidade. Mas se nada for feito a curto prazo, com urgência, a responsabilidade de salvar o cachorro vinagre, que é uma espécie nativa do Brasil, vai ficar sobre outros países. Certo. Nós vamos perder essa chance. Você tem notícia de alguns outros animais que estão tão ameaçados quanto esse dessa maneira, nessas red lists? Olha, nós temos o Brasil, é o país mais biodiverso do planeta, tem a maior diversidade de espécies do mundo. O segundo planeta é a Colômbia, a gente só perde para a Colômbia, diversidade de espécies. Só que dessa incrível diversidade, pouco mais de 10% está considerado ameaçado ou dependente de esforços de conservação. E a tendência, infelizmente, com o avanço do desmatamento, das queimadas, da redução das leis ambientais, do desmonte dos órgãos ambientais que nós estamos vendo, é que a tendência disso é aumentar essa quantidade de espécies ameaçadas. Com uma situação muito urgente no programa de cativeiro aqui no Brasil, a gente tem também a ariranha, que é outra espécie que o Zoológico de Brasília se destaca no manejo. Que até se parece com o cachorro também. Se parece, é um parente relativamente distante, mas é da mesma ordem, é da ordem dos carnívoros. Certo. E nós temos um recorde mundial de sucesso em nascimento de ariranhas, mais de 60 ariranhas já nasceram aqui no Zoológico de Brasília desde 1975. Caramba! Só que uma população também que no momento temos apenas 10 indivíduos nos zoológicos brasileiros e desses 10 indivíduos não temos nenhum casal reprodutor formado. Então é outra população que se nada for feito, se não houver um trabalho de cooperação, um trabalho com base científica, nós vamos perdê-la também num prazo muito curto. Interessante. Tem alguma coisa mais que você queira ressaltar assim, a respeito do cachorro vinagre ou desses canídeos que nós temos no Brasil ameaçados? Eu acho que a responsabilidade para salvar o cachorro vinagre, o lobo-guará, que também é um parente próximo a outra espécie ameaçada, recai sobre os ombros de cada um de nós. Todos nós podemos fazer um pouco, seja apoiando instituições que trabalham com esses animais, seja cobrando dos tomadores de decisão para que
tenham ações responsáveis pelo futuro dessas espécies, pelo fortalecimento de legislação e órgãos ambientais. Então cada um pode fazer um pouco no seu dia a dia, economizando água, consumindo de forma responsável. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer. Todo mundo pode fazer um pouco para salvar o cachorro vinagre. Que maravilha. E as instituições formadas que nós temos hoje? É o zoológico, o ICMBio, as universidades? Nós temos como instituições de conservação ex situ, que é aquela conservação que é feita fora do ambiente natural. Nós temos os zoológicos, temos os criadores conservacionistas, temos as universidades, e dentro nós podemos ter laboratórios, museus. São todas instituições que podem ter um papel muito importante na manutenção da biodiversidade e no resgate de espécies ameaçadas. E ensinar cada um de nós também a Sim, lidar com isso é o mais importante, educar o público para que possa agir em prol do futuro de todas essas espécies, principalmente daquelas que há o risco de nós perdermos em breve. Que maravilha. Igor, um grande prazer falar com você. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço muito a sua presença aqui, eu ter se aberto para me entrevistar aqui no zoológico. O nome dele é Xingu, é um dos menores mamíferos carnívoros aqui do Brasil. Nas mãos, nas pernas dele, nas patinhas, ele tem membranas interdigitais. A gente não sabe por que ainda, isso é uma grande discussão da literatura. Aí a galera fala que ele pode ter sido uma maneira dele evoluir com hábitos aquáticos, mas isso não é muito certo, porque ele ocorre em muitos lugares que não tem como ele ter nadado dessa maneira, usar essas membranas interdigitais na água. Mas é isso, ele é bonitinho. E ele também não tende a ser tão agressivo quanto lobo-guará ou alguns outros carnívoros que nós conhecemos que fazem parte da nossa fauna brasileira. A ocorrência dele no último ano foi registrado aqui no DF, em Cavalcante, Goiás, e também no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, foi registrado também no último ano. Tem um registro dele que é meio incerto no Ceará, muito questionado ainda, a galera não conseguiu provar que era um cachorro vinagre exatamente. Olha só. Aí a cauda dele, o rabo também é um tanto quanto espesso. Ele tem uma carinha de urso, né? Pode-se dizer que ele tem uma carinha de urso. É um cachorrozinho que parece um urso também. Esses membros baixos e robustos. E tá aí como um dos animais mais ameaçados da fauna brasileira, né? Que tende a ser protegido pela Red List. E é necessário muito mais estudos ainda sobre a população dele, a ocorrência, os hábitos. Ele é um animal pouquíssimo observado, né? Mas assim, ele tende a andar em grupos a partir de 2 animais até 12 animais. Eles são considerados hipercarnívoros, né? Eles não gostam muito de se alimentar de frutas, essas coisas. A alimentação deles é quase que exclusivamente carne, realmente, que é um fator que os diferencia de outros carnívoros. E aí, tá massa? Que bicho que é esse? Não sei. Nem eu. Sabe? Eu sei, tá escrito bem ali. Cachorro vinagre. Cachorro vinagre, olha só. Isso não parece um cachorro. Aí, por que o nome dele é cachorro vinagre? Cachorro vinagre. Tanto pela pelagem, que lembra essa formulação química, né, de vinagre, tanto também pelo cheiro, que às vezes ele exala um cheiro que a galera que estudou, né, falou, o cheiro lembra vinagre. Aí ficou esse nome, tá bom?
Mas ele tem um nome científico bonitinho também. Tipo, o segundo nome da espécie em si também lembra vinagre. O bicho é realmente... Vamos ver aqui, é o Speotos venaticus. Tá certo? E esse daqui é o Xingu. Ah, moleque, agora eu posso dizer que eu tenho um vídeo com um cachorro vinagre também, então... Ele poderia sorrir pra gente, né, velho? Seria cabuloso. Fala aí, fala pra nós. Fala, meus compadres, vai lá. Xingu. Xingu. Ei, Xingu. 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 Aê, garoto. Olha pra cá. Xingu, olha pra cá, velho. Olha, por favor. Xingu. Xingu. Aê! Ai, 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 ai. Que carinha de osso. Ah, garoto.